Oi, é Moda, espero que esteja tudo bem desse lado. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre os Curls. E hoje vamos falar um pouco sobre a quarentena. Para quem não sabe, eu moro no UK e aqui as coisas ainda estão assim a andar assim muito devagar. Mas já falo mais sobre isso. Para a maioria de nós foi mais do que uma quarentena, porque para quem não sabe, quarentena são 40 dias. Se bem que no caso desta pandemia são 14 dias e não 40. Mas no meu caso já vou pelo menos em, deixa-me cá ver, ora, abril, maio, pois já vou em mais de 60 dias. Já é uma quarentena bem longa. Queria partilhar com vocês um pouco desta situação toda, pelo meu ponto de vista. Quando tudo começou, quando os primeiros casos e toda a gente começou-se a preocupar muito mais com o vírus e com a contaminação. Eu já tinha planos de ir para Portugal e eu fui para Portugal. Aliás, antes de ir para Portugal, eu já estava com medo que a minha viagem fosse cancelada porque os voos daqui do UK para a Itália estavam a ser cancelados e eu pensei, vão começar a cancelar voos e eu não sabia se ainda ia conseguir ir. Mas fiquei sempre atenta às notícias sobre isso. Quando cheguei ao aeroporto foi assim uma surpresa porque estava vazio. Eu nunca tinha visto um aeroporto tanto cedo assim. Mas consegui viajar e correu tudo bem. Notei que toda a gente mantinha a sua distância, usava luvas, tinha o seu álcool em gel já nessa altura. Eu levei muitas toalhitas desinfetantes também para o voo. E tudo bem, consegui viajar. No dia seguinte fui tratar do que tinha que tratar e mesmo nos sítios em que eu fui também tinha álcool em gel, as pessoas mantinham a distância, tinham luvas e essas coisas todas. E nessa semana também era o aniversário da minha prima. Eu tive muita sorte porque eu pude celebrar o aniversário da minha prima. No dia a seguir fecharam, pelo menos na minha cidade, fecharam todos os cafés, os bares e restaurantes. Eu tive sorte, digamos assim, porque ainda tive esse tempo para andar normalmente pela rua e ainda pude encontrar algumas dos meus amigos e familiares. Tendo em conta que durante esses dias que estive em Portugal estive sempre de olho na minha viagem de volta, porque estava com medo que fossem cancelar o meu voo de volta, porque mais voos estavam a ser cancelados e companhias aéreas a não fazerem voos para determinados lugares e eu pensei, eu deixo-me ficar atenta porque nunca se sabe, né? Ainda vá que me cancelam o voo e eu vou ter que ficar em Portugal por mais tempo. E, pensando bem, se calhar eu devia ter feito isso, mas pronto, soubesse eu o que sei hoje. Enfim, e voltei para o UK sem grandes problemas, fui para casa e tudo mais. Não houve atrasos nem nada, simplesmente voltei para o UK, ninguém mediu temperaturas, ninguém fez nada, não houve preocupações maiores, pelo menos aqui no UK quando voltei. E por isso é que a situação chegou onde chegou, mas eu já falo sobre isso. Terça-feira chegou e era a altura de eu voltar ao trabalho. Trabalhei terça, quarta e quarta à noite ficámos a saber que o trabalho ia fechar. Claro que veio como um choque, mas já era previsível. E o meu trabalho é um restaurante /bar, tem sempre grandes concentrações de pessoas, por isso era óbvio que mais cedo ou mais tarde iam acabar por fechar portas. O único problema para todos nós, obviamente nós estamos a pensar na saúde e tudo mais, em primeiro lugar, toda a gente, óbvio, mas era a questão de como o primeiro-ministro estava a lidar com determinados setores de trabalho. E por isso, obviamente, a maior preocupação de toda a gente era como é que íamos sobreviver, visto que não íamos ter trabalho. Basicamente, se o meu trabalho decide fechar portas por ele mesmo, significa que o Estado não vai ajudar, ou seja, as seguradoras não vão ajudar. E era mais ou menos isso que o nosso querido, e aqui estou a ser muito irónica, primeiro-ministro estava a fazer. Porque se ele tivesse, desde o início, sugerido ele ter sido a primeira pessoa a dizer nós temos que fechar, teria talvez prevenido que muitas pessoas tivessem perdido o emprego como aconteceu. Ou talvez não sei o que é que podia ter acontecido, mas eu sei de muita gente que perdeu o emprego por trabalhar em restaurantes e bares que fecharam por decisão própria porque o primeiro-ministro não se chegou à frente e suportou essas empresas na altura que deveria ter feito. E querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, ele acabou por ter que chegar à frente e dizer não, nós temos que fechar os bares, os restaurantes,
Os sítios que têm sempre grandes aglomerações de pessoas, se não fosse assim eu não sei como é que haveria de ser, se bem que eu estou numa empresa que ajuda-nos imenso, então nesse sentido sempre fiquei mais descansada, entre aspas, saber que tinha aquele, que não ia ficar desempregada, que tinha aquele apoio. Em relação ao primeiro-ministro, o karma realmente chega. Se acreditam nisso ou não, pois é com vocês, mas como sabem, porque falou-se em todo lado, foi diagnosticado com o vírus e foi para o hospital, estava internado. Querendo ou não, as pessoas que trataram dele foram pessoas que não são inglesas, mas isto é um assunto que Brexit, mas isso eu posso deixar para outro episódio do podcast. Só para dizer que realmente o karma chega a todos e demorou tanto tempo para fazer alguma coisa em relação ao vírus e medidas de segurança e tudo mais, que ele próprio acabou por o ter, ele próprio acabou por ir para o hospital, enfim. Entretanto, no mês de Abril, inteiro em casa, passei o meu aniversário em casa, eu passei literalmente o dia em contacto direto com pessoas que são realmente muito importantes na minha vida e estou muito grata por isso, estou muito grata às tecnologias por isso. Como é que eu me mantive entretida durante estes dias? Como já disse, quarentena, que já é mais de uma quarentena, porque já passamos dos 65 dias, eu pelo menos. Digamos que passei o mês de Abril focada em fazer cursos, tenho aproveitado para ler, tenho aproveitado para me realmente focar no blog, no YouTube, mas não posso dizer que tenha sido sempre assim. Tenho dias em que me apetece fazer tudo, também tenho dias em que não me apetece fazer nada. Não tenho policiado muito, para ser muito sincera, mas realmente tenho aproveitado para aprender mais em termos de edição, em termos de design. Caso não saibam, eu tenho também uma marca onde vendo alguns acessórios de cabelo, alguns brincos também. Então tenho aproveitado também mais o tempo para trabalhar mais nisso e para evoluir e para aprender. Entretanto comecei a fazer exercício. Minhas aulas de dança voltaram fins de Abril, inícios de Maio, e então eu fiquei muito feliz porque realmente é algo que eu gosto imenso e era algo que eu já sentia falta, confesso, e então isso também me ajudou imenso a que começasse a ter uma rotina em casa. No geral, fazer exercício e as aulas de dança têm-me ajudado as minhas insónias, a minha disposição para estudar e para trabalhar em conteúdo para o YouTube e para o blog. Também há dias em que não me apetece fazer nada. Não faço nada. Fico só a ver YouTube, Netflix, o que for, animes, ter a minha lista de animes em dia. Tenho descoberto muitos artistas de música novos, tenho ouvido muitos géneros musicais diferentes também. É assim que eu tenho passado a minha quarentena. Em relação a como as pessoas aqui no UK têm lidado com a quarentena, pois digamos que 50% das pessoas não querem muito saber, ou melhor, não faz muito caso, ou só pensa em si, porque continuam a sair como se nada fosse, encontrar os amigos, fazer festas em casa, enfim, ir para os parques, como se nada fosse. Até que, obviamente, o Primeiro-Ministro teve que dizer, ok, a gente vai fechar os parques, não podem ir para os ginásios ao ar livre, que temos aqui. A polícia literalmente teve que ir aos parques e dizer às pessoas para elas irem para casa, que não podem estar nos parques a chilar como se nada fosse, evitarem deslocações, a não ser que tenha mesmo que ir trabalhar. Deslocações que eu digo é usarem transportes públicos, a menos que tenham que ir trabalhar e coisas assim. Eu compreendo e não compreendo, porque não é, no meu ver é assim, não é justo. Eu não me lembro de um ano em que desde, sei lá, de Abril, que tem sido só dias de sol. Eu acho que choveu, desde que eu estou de quarentena, choveu provavelmente 5 dias. Em 60 e tal dias, choveu 5 dias. Aqui no UK não acontece. Tem estado calor. Quando eu digo calor é 25 graus, 24 graus, 27 graus, chegou a estar 28 graus. É óbvio que as pessoas vão querer aproveitar estes dias de sol, de calor, para irem para os parques, encontrar os amigos, brincar com a família, aproveitar este tempo que realmente é algo que não estamos habituados aqui para estes lados. Mas infelizmente nós temos que pensar realmente no próximo e temos que pensar que, se não fizermos o esforço agora, esta situação nunca mais vai acabar. E eu costumo ver o site do governo para saber as informações. Cada vez que alguém do Estado ou o Primeiro-Ministro dá alguma conferência de imprensa, eu costumo ver.
os riscos de contágio continuam sempre altos e as pessoas não param de morrer, infelizmente, e é como se nada fosse. Agora que, por exemplo, em Portugal as coisas começam a voltar à normalidade, entre aspas, não só em Portugal, mas, por exemplo, países como a Espanha também começam também já a diminuir as restrições, mesmo em relação a viagens e tudo. Aqui estão a fazer a mesma coisa, começar a levantar algumas proibições, o que eu acho que é muito prematuro, visto que as pessoas não tomaram o cuidado necessário por muito tempo. Ainda hoje fui ver o site e só aumenta a quantidade de pessoas que estão a morrer. O risco de contágio ainda é elevadíssimo, mas o governo decidiu reabrir as escolas, podemos encontrar amigos, no máximo 6 pessoas. Dizem para não irmos para dentro da casa das pessoas, por exemplo, se formos encontrar uns amigos, para não nos irmos enfiar na casa desses amigos que formos ver, por questões óbvias, mas vamos ser sinceros, ninguém aqui vai cumprir isso. Pessoas que iam para os parques quando não era suposto irem, essas pessoas provavelmente não vão cumprir e vão aproveitar este tempo quente que está aqui e vão aproveitar para fazer as festas que já faziam antes. Em relação ao futuro, pois agora temos que ver se estas medidas tomadas para voltarmos à normalidade, entre aspas, ajudam a alguma coisa. Para ser muito sincero, eu acho que é muito cedo. Não é que o UK tenha seguido as regras como Portugal seguiu, por exemplo, e as coisas não têm vindo a melhorar, muito pelo contrário, por isso realmente não sei. Sei que em relação ao meu trabalho, as ajudas do governo vão até outubro, eles estenderam até outubro. Provavelmente vou ficar sem trabalhar até setembro, outubro, não sei, depende. Estou a pensar seriamente em ir para Portugal, porque tenho a minha família também lá. Porque, querendo ou não, em Portugal já estão a voltar à normalidade e aqui não, aqui continuo fechada em casa e sem trabalho. Sem trabalho no sentido de que, sem ter que trabalhar, confesso que estar aqui com este calor e não ir para o parque, se bem que eu posso ir para o parque, mas se eu não posso encontrar os meus amigos, se eu não posso estar junto deles, o que é que me adianta? Mas é algo que eu posso pensar mais a fundo se vale a pena ir para Portugal ou não. Eu não tenho que propriamente pegar num avião, não tenho que propriamente me enfiar num avião e ir para Portugal para o fazer. Espero que realmente a situação aqui não piore, não aumentem mais ainda os casos de contágio, veremos. Mas é esta a situação da quarentena por aqui. Não posso deixar de agradecer a todo o feedback que eu recebi no episódio da semana passada. Eu não estava mesmo nada à espera. Muito obrigada mesmo. Para dizer também que agora está uma caixa no meu Instagram, @bejolovecom, onde podem deixar perguntas ou temas que gostariam que eu respondesse nos próximos episódios do podcast. Provavelmente vou fazer um episódio só para responder a essas perguntas, por isso não se esqueçam de passar por lá. Espero que tenham gostado do episódio. Partilhem para que mais pessoas tenham acesso a este episódio e se juntar aqui à conversa. Ficamos por aqui e eu estou de volta no próximo domingo. Bye!